Ranking mostra folha e salários dos principais jogadores do futebol brasileiro. E aí, você sabe qual atleta mais bem pago do Brasil? Vamos junto nessa jornada para saber os 3 maiores salários dos principais times do futebol brasileiro. Mas antes, você sabe, né? Dá aquela moral deixando o seu like e se inscrevendo no canal porque estamos formando uma família maravilhosa. Apesar da pandemia ter afetado a receita dos principais clubes do futebol brasileiro, salários milionários seguem sendo pagos para alguns dos maiores jogadores que atuam no país. Confira agora o ranking completo. O Fluminense teve um aumento de 1 milhão na folha salarial. O valor está em 4,2 milhões por mês. Luca é o terceiro jogador mais bem pago, com um salário de R$200 mil por mês. O Ganso é o terceiro colocado com R$300 mil por mês. E com um salário de R$500 mil, o Fred é o jogador mais bem pago do Fluminense. O Atlético Paranaense é um dos times com uma das melhores situações financeiras e com um gasto de R$5 milhões com a folha salarial. O clube teve um leve aumento com a contratação de Matheus Babi. O atacante Carlos Eduardo é o jogador mais bem pago do Atlético Paranaense, com um salário de R$450 mil por mês. Em segundo lugar fica Jonathan, com R$250 mil por mês. E em terceiro, Léo Cittadini, com R$230 mil por mês. No Santos, também foi um dos times que diminuiu a folha salarial. No total foram mais de R$2,5 milhões. Atualmente o valor está em R$7,3 milhões por mês. Carlos Sanches é o jogador mais bem pago do Peixe, com um salário de R$500 mil por mês. Em segundo fica Marinho com R$400 mil e Raniel com R$260 mil. Com um forte processo de enxugamento, o Internacional de Porto Alegre liberou 30 jogadores e teve uma economia de 25% na folha salarial. Atualmente o valor está em R$7,5 milhões por mês. O meia Edenilson recebe cerca de R$600 mil por mês e é o terceiro jogador com salário maior no Internacional. Em segunda posição fica Tyson com R$650 mil mensais. O jogador mais bem pago do Internacional é o Guerreiro, com R$800 mil por mês. Em 2021, a meta do São Paulo era diminuir entre 10% e 15% da sua folha salarial. Pelo menos 8 nomes foram liberados, o que deixaram de custar mensalmente mais de R$4 milhões. Após empréstimos, novas chegadas e liberações, atualmente o valor da folha salarial está em R$13 milhões por mês. Com a recente saída de Daniel Alves do São Paulo, João Rojas se torna o jogador mais bem pago do time, com um salário de R$820 mil por mês. Em segunda posição fica o Pablo, com um salário de R$400 mil. Por fim, o atacante Luciano é o terceiro jogador mais bem pago, com R$350 mil por mês. O Corinthians diminuído sua folha salarial de 14 milhões para 10 milhões, porém após a contratação de Juliano, Roger Guedes e William, o custo subiu novamente, agora para 14,3 milhões de reais mensais. O atacante William é o jogador mais bem pago do Corinthians, com um salário de R$1,5 milhão por mês. Juliano e Roger Guedes ficam empatados com um salário de R$1 milhão, enquanto Renato Augusto tem um salário de R$800 mil por mês. Apesar de diversas chegadas e saídas, o Grêmio manteve o mesmo custo da folha salarial, atualmente em R$14,5 milhões por mês. Jeromel fica em terceira posição com R$700 mil. Miguel Borja fica em segundo lugar com R$780 mil e, por fim, o meia Douglas Costa recebe R$800 mil por mês e é o jogador mais bem pago do Grêmio. O Atlético Mineiro é o terceiro time com um dos maiores investimentos na folha salarial. Nesta temporada, o Galo trouxe nomes de peso como Diego Costa, Nátio Fernandes e Hulk,
que fez com que o investimento da folha salarial passasse para 16,7 milhões de reais por mês. Hulk e Diego Costa são os jogadores do Atlético Mineiro que recebem os maiores salários, 1.300.000 reais por mês, enquanto Nátio Fernandes fecha o trio atleticano com um salário de 1.100.000 reais por mês. Um aumento de mais de 4 milhões de reais na folha salarial nesta janela de transferências, o Palmeiras está em segundo lugar no ranking, com uma folha salarial de 18 milhões de reais por mês. O atacante Dudu é o jogador com o maior salário do futebol brasileiro, com 2.100.000 reais por mês. O lateral Jorge é o segundo jogador mais bem pago do Verdão, com um salário de 1 milhão de reais. Em seguida fica o meia Matheus Fernandes com 700.000 reais por mês. E em primeiríssimo lugar, o Flamengo, com a maior folha salarial do Brasil, um investimento de mais de 22 milhões de reais por mês. Pelo menos 4 atletas ganham perto ou mais de 1 milhão de reais por mês ao levar em consideração o salário CLT e direitos de imagem. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o jogador mais bem pago dentro do rubro-negro, com um salário de 1.600.000 reais. Em seguida ficam empatados o atacante Bruno Henrique e o meia Vitinho, e o lateral Felipe Luiz, todos com um salário de 1 milhão de reais por mês. Bom, pessoal, é muito dinheiro que os clubes estão desembolsando para pagar esses craques. E aí, na tua opinião, qual é o salário mais bem pago ou qual é o jogador mais estimado que tem no futebol brasileiro? Galera, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto!